Que alegria de viver, que tal tomar um cafezinho com o Guru? Café com o Guru, um programa que está começando, mas que já é um grandioso sucesso, né? É, aquele cafezinho gostoso, que você vai aprender muitas coisas. E, querido Wagner, bem-vindo ao café, tudo bom? Legal estar aqui com você está iniciando esse projeto aí, tomara que ele bombe aí, vá para cima. E você sabe, a hora que você chamar é uma ordem, eu venho. Que bom, maravilhoso. Então eu queria que você começasse do basiquinho, que ainda tem, eu lembro que você falou de um livro do Siddhartha Ribeiro, acho que É é, O né? Oráculo da Noite. O Oráculo da, que é um livro Espetacular. maravilhoso. Esse autor, o livro da Companhia das Letras, ele fez uma pesquisa nos laboratórios do sono. Então o livro fala de sonhos, pesadelo, bioquímica cerebral, ondas cerebrais. É bem técnico o livro, mas permite ter uma ideia do que rola dentro do cérebro na hora de um sonho. Para quem estuda saídas do corpo, uma pergunta fica assim: como diferenciar uma saída do corpo de um sonho? Isso. Só que tem um detalhe: as pessoas, para comparar sonho e saída do corpo, têm que entender primeiro o que é um sonho, e elas não entendem bem isso, porque cada área interpreta de um jeito. Você vai pegar a psicanálise, vai interpretar os sonhos de um jeito. Pega um xamã, vai interpretar de acordo com o parâmetro xamânico. Pega um ocultista, vai interpretar de acordo com aquela linha. Então, você tem várias abordagens. A abordagem dele é bem técnica. Entendendo bem o que acontece no seu cérebro na hora que você está dormindo, a bioquímica cerebral e os sonhos, permite te dar subsídio para entender sonho lúcido, pesadelo e sonho, para poder comparar com uma eventual saída do corpo. Porque sem esse parâmetro, a pessoa não tem como fazer o comparativo. Aí eu sempre indico o Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. Que é bem legal, então, para entender o que é um sonho e o que é a projeção astral. Ali no livro dele não tem projeção, é só sonho. Sonho, vai pretender sonho para a mesmo. pessoa ter uma base, para depois, quem está estudando saídas do corpo, ter uma base para comparar com as saídas depois. Sim. Ele é sobre sonho, cérebro, ondas cerebrais, é muito bom. É muito bom, eu lembro que você falou dele no Paranormal, é um livro azul a capa. Isso, e é um best-seller, tá? Aliás, eu acho que o livro dele está vendendo muito, porque eu indico muito em todo lugar que eu vou, você fala porque dele. ele se tornou uma referência, a obra mais séria do tema publicada no Brasil. Ó, que legal. Então, de forma mais simplista que você puder aqui no nosso café, o que é uma projeção astral? A projeção astral é um fenômeno parapsíquico em que a pessoa se sente exteriorizada para fora do corpo, projetada de dentro para fora. Normalmente essas experiências acontecem durante o sono, em sua grande maioria, porque é um momento que a pessoa permite maior tempo de relaxamento e o metabolismo cardiorrespiratório está mais relaxado durante o sono e as ondas cerebrais também. Só que em estados alterados de consciência, por exemplo, às vezes na meditação, às vezes num transe anímico ou mediúnico, pode acontecer uma experiência parcial, porque ali ela vai ter menor intensidade do que durante o sono, onde a quantidade de horas de relaxamento e os ciclos do sono regulam o metabolismo e é mais fácil sair. Então, 99% dos relatos de saídas do corpo na literatura internacional de saídas do corpo é na condição do sono. Vai sobrar 1% para mediunidade, coisa anímica, meditativa, e é uma capacidade que a pessoa se desprende em espírito ou mentalmente e se vê fora da matéria, acessando outros planos de consciência e trazendo a memória da experiência. Guru, veja, você tem uma saída do corpo, por exemplo. Ali você está consciente, seu corpo está adormecido. Você vivencia algo. Na hora que você encaixa no corpo, você apaga no sono e acorda 2 horas depois. Do momento que você entrou no corpo até a hora que você acordou, se passaram 2 horas, o cérebro mistura sonhos com a memória da saída, você agora vai confundir uma coisa com a outra, não dá para separar. Qual é a técnica para isso? Entrar no corpo e despertar, para não dar tempo do cérebro editar as imagens de fora com o sonho, que é o que eu faço há muito tempo. E aí não é lá fora que você vai determinar, eu vou encaixar e acordar. É antes da saída, criando já uma autossugestão tipo, numa eventual saída, lá fora eu vou me lembrar de me condicionar para na hora que entrar não apagar.
despertar o corpo? Tem que ser no início, porque lá fora você observa vários detalhes e aí dispersa esse foco. Então esse foco já tem que estar na ida para te ajudar na volta. Por isso que é legal estudar esse tema, explicar detalhadamente, bem claro, sem mito em cima, esses mecanismos da saída. Da saída. E eu lembro uma vez, não sei se você falou no Paranormal, eu assisti aí pela internet, que você já deu várias entrevistas, é bem legal, isso é bem interessante, você leva esse conhecimento em vários podcasts, em várias televisões, né? Você já vem fazendo isso há muitos anos. Muitos anos. Eu vi uma vez você dando uma entrevista no, acho que era Terceira Dimensão. Terceira Visão, do Gasparetto. Muito louco. Novembro vídeo, de né? 1989, circula até hoje. É legal, essa entrevista pela internet. Eu olhei e falei, olha o Wagner. Cara, isso aí é 34 anos atrás, cara. É muito louco, né? Tava vocês dois lá dando entrevista, já falando disso há 30 e poucos anos atrás. Sim, assim. sim. E assim, como é um tema que suscita muita dúvida, as saídas do corpo, elas não são temas tão divulgados quanto chakras, que tem muitos autores, os fenômenos mediúnicos, que tem muitos autores, e as pessoas já lidam com essas coisas. Agora, uma experiência para fora da matéria, supostamente entrando no plano espiritual e tendo contato com pessoas que estavam aqui, que hoje estão lá, dá uma outra vertente, porque quebra paradigmas, é mais difícil da pessoa acessar do que, por exemplo, trabalhar um chakra, estar meditando ali. E nessa possibilidade, entra em ação um mecanismo de autodefesa, Guru. Chama-se pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas e invisíveis. Fobia, medo. Então, quando você fala pneumofobia, medo de coisas aéreas e invisíveis. No popular, espiritofobia, medo de seres, entidades, por causa dos condicionamentos culturais que a gente tem aqui embaixo na Terra, tipo, é o diabo, é uma entidade do mal, e de repente a gente está aqui, aparece um espírito aqui, eu falo assim, olha, Guru, esse cara veio de outro plano, mora numa comunidade extrafísica e conseguiu descer e apareceu aqui para nós dois. Que legal, né? Que coisa legal, vida após a morte, pô, tá te comprovando algo para você. Agora, olha como é que uma pessoa leiga pensa, meu Deus, um fantasma, uma coisa do além, e a pessoa pensa que o sujeito saiu da cova, pulou o muro do cemitério e veio para cá para o estúdio. Não, é uma pessoa, não é um cadáver que se move, não é The Walking Dead, é uma pessoa que mora em outro plano e que aparece, seja de lá para cá ou você indo daqui para lá, e isso é muito ruim, porque nós transformamos entes queridos nossos em fantasmas, Guru. Sabe, seu tio, seu avô, que você gostava muito, um dia um deles aparece, você corre como se você estivesse correndo de uma coisa do além. E, no entanto, é a pessoa. E outra coisa muito legal de falar, você, por exemplo, você encontrou um amigo teu desencarnado há muitos anos. Você vai falar, caramba, que legal, você está vivo, teu corpo astral está brilhando, vou voltar para o corpo, vou ligar para todo mundo e com alegria falar, eu vi ele, sabe? Você vai voltar para o corpo com a ideia da imortalidade e da alegria. Beleza. Agora veja se isso aqui é útil. Saio do corpo, encontro a pessoa e começa a chorar, ai, é você, não sei o quê. Volto. E aí começa a ligar pro pessoal, encontrei uma alma no além. Pô, já não é teu amigo? Veja, era ele. E aí cria uma dramaticidade para algo que seria mais natural, algo que era para trazer alegria, cara. Você está comprovando para você não pode provar para o mundo, que o teu amigo está vivo ali, isso te traz equilíbrio. Isso vai te trazer alegria. Não é para trazer drama. É claro que você se sente emocionado, mas a emoção tem que ser positiva nesse caso. Ela não pode ser uma emoção negativa. Vi uma alma, vou ficar de luto por isso, ele saiu do cemitério e apareceu. Não tem nada a ver. É interessante isso, né? Você que já teve tantas experiências com projeção astral e tal, você fica tranquilo em relação à morte por causa disso? Tô tranquilo, porque há uma diferença entre o medo de morrer e o medo da morte. O medo de morrer é celular, é o instinto de sobrevivência. O medo da morte é uma ideia, Guru. Quando a gente nasceu, ou melhor, encaixou no corpo, o corpo já tinha um instinto de sobrevivência para poder defender você dos perigos, a adrenalina e tal. Mas na tua mente de criança não tinha o medo da morte enquanto uma ideia. Isso foi sendo condicionado e aculturado ao longo dos anos. E pior, no imaginário popular, criamos um ícone para representar a morte, Guru, que é uma caveira com uma mortalha,
um capuz e uma foice, fala, lá vem ela, vai te pegar. Ceifar. Como se fosse uma criatura que vai vir ceifar, né, a sua vida. Não existe tal entidade. Isso é uma construção cultural, só que na mente das pessoas criou um terror, como se alguma coisa macabra viesse buscar ela. Quando, na verdade, a morte é a última saída do corpo, definitiva para o lado de lá, é um evento que faz parte da existência. Eu não estou dizendo que é agradável ou que é legal, não é nada disso. O que nasce um dia vai embora. Isso é lei da natureza, não é punição cósmica. Porque às vezes alguém vai embora, alguém fala, o universo está me punindo. Não, o que está encarnado um dia desencarna. E a gente não sabe, Guru, quanto tempo a gente fica aqui. Porque alguém vai ficar 10 anos, outro vai ficar 90. Mas toda pessoa que renasce aqui na Terra, ela está sujeita à morte no final. Se tiver nascimento, vai ter morte. Então a pena de morte já existe, que é o nascimento. Porque aquilo que nasce submete a morrer. Isso é do jogo. Mas as pessoas não querem lidar de frente com isso por causa do medo da morte, criar uma barreira trevosa, um véu trevoso, que não permite encarar um tema de frente. Agora veja, você é um estudante espiritual, está tendo uma saída do corpo, ou você é médium, ou você é um curador, lida com toda a temática espiritual. O medo da morte é um dos temas, você não pode correr disso. Eu entendo uma pessoa cética, por exemplo, ou alguém muito fanático dentro de alguma linha religiosa, ter algumas barreiras. Mas o estudo espiritual é para levantar essas barreiras. E mesmo dentro desses estudos, você vê estudante espiritual travado, ainda traumatizado, não quer falar do assunto. E o pior, critica quem fala disso abertamente. Sim. Veja, como médium e como projetor extrafísico, eu não posso vir aqui falar de luto, cadáver e cemitério. Eu vou te falar de vida espiritual, imortalidade e luz. Só que o mundo está tão zoado que se você vem e fala de imortalidade, o outro sujeito que também é estudante espiritual, que não quebra o paradigma, ele vai te chamar de frio, vai dizer que você não tem amor, e não é nada disso. Você está cheio de amor, só que você está clareando um tema que a maioria tem medo de falar. Engraçado. E você falou que esse tema é muito pouco explorado, e de fato é mesmo, porque se você pegar, eu assisti no Netflix um seriado coreano que chama Amanhã, que fala sobre ceifadores, é bem interessante esse seriado, mas de projeção astral tem um que eu vi que é em inglês, e eu tinha comentado com você, eu não sei se na época que você vê no Paranormal, e não tem nenhum filme que fale de forma séria de projeção astral. Não tem nenhum. Tem uns meio bem babaca, na verdade, né? O que né? tem são aqueles de EQM, de experiência de quase morte, documentários, mas normalmente no cinema, ou o tema vai pra chacota, ou o tema vai pro terror, cara. Não tem uma... Eu acredito que, eventualmente, vão fazer algum documentário, algum filme, de forma mais séria, com pessoas sendo consultores para poder, não algo técnico, mas algo dentro do cinema, mas coerente, né? Coerente, com alguma trama inteligente. E nunca fizeram, né? Não, até que eu saiba, não. Eu também não conheço. Se alguém souber, coloca no chat aí que a gente vai atrás, né? Porque tem essa coisa mesmo, ou vai pro terror ou vai pra zoeira. Pra zoeira. Porque é coisa de bobagem, é verdade. Teve alguma projeção astral? Você já me contou isso uma vez, mas é legal relembrar sempre que você viu alguma coisa muito incrível e não conseguiu lembrar. Isso fiquei perturbado. Isso já aconteceu várias vezes, sabe por quê? O nosso cérebro, cara, não consegue segurar tanta memória. O HD aqui não tem muita memória. Tem alguma memória, você consegue trazer. Agora, tem coisas tão elevadas que não tem parâmetro aqui de referência para você poder falar aquilo. A linguagem daqui não consegue conceber isso. Existem experiências em que você está, vamos chamar assim, entre aspas, próximo do plano físico. Você sai do corpo, você está flutuando aqui, no duplo energético deste plano. Você não passou para o chamado plano extrafísico. Se você passa, quer dizer, muda a vibração, você vai encontrar os primeiros subplanos, ambientes mais densos, avançando mais, as chamadas cidades astrais ou comunidades astrais, aonde as pessoas reciclam após a vida, e vai encontrar planos que vão avançando, em que a forma vai desaparecendo, e aí fica uma coisa muito mais energética, do jeito que todo mundo imaginava algo espiritual. Só que entre aquele plano mais alto e os planos mais densos, você vai ter ambientes que refletem a estrutura daqui projetada do lado de lá. Um ambiente que lembra uma cidade, uma casa, espíritos com a forma humana, ainda mantendo a aparência da última vida dela.
você vai ver um homem ou uma mulher desencarnados. Chega no nível médio do astral, vamos chamar assim, você vê que é um homem ou uma mulher, mas você vê que já é um corpo energético, cara. Sobe mais um pouquinho, está translúcido. Sobe mais, virou uma esfera de luz. Então, o plano extrafísico, o plano astral, ele vai desde ambientes concomitantes, com coisas que lembram aqui, até ambientes que nada tem a ver com a forma mais luz. Se passa para o plano mental, além do plano astral, desaparece tempo e espaço, cara. Na hora que você volta, como é que você vai narrar uma experiência que você não tinha noção de espaço ou de tempo? Aí há uma defasagem. Por isso, é muito mais fácil falar de uma projeção astral do que falar de uma projeção em planos mais altos, em que vai faltar linguagem para você. A maior dificuldade de grandes mestres que desceram na Terra para ensinar, Jesus, Krishna, Buda, Ramakrishna, esses grandes caras, eles tinham uma consciência maior. Você já imaginou na hora de tentar converter em palavras para que pessoas comuns pudessem entender? Eu acho que a maior dificuldade de um mestre é a lerdeza nossa, mental, deles passarem um troço profundo e a gente, de forma superficial, pega uma parte daquilo e envolve depois em religião e distorce tudo. E em nome daquele mestre que tentou passar uma clareza, uma abertura, a gente vai e cria uma fechadura religiosa e começa a matar os outros em nome daquilo, ou brigar com o outro que também está preso em outra fechadura. Então, acredito que a grande prova de grandes mestres é tentar passar valores universais dentro do ser humano com a mente muito reprimida, cheio de trauma e medo. Bem legal isso. Eu recebi um presente muito legal do Otávio Leal, ele me deu uma pintura mediúnica do Gasparetto, e ele fazia muito. Você conviveu bastante, né, com o Gasparetto, você era amigo dele, teve toda aquela polêmica no desencarne dele, que você já contou, tal. Se vocês quiserem assistir lá no Paranormal, tá lá. E eu já perguntei isso para diversas pessoas, mas para você é interessante, porque além de você ser um ultra especialista, você conviveu com ele. O que você acha que estava acontecendo ali naquela hora? Era realmente, eu acho que eu ganhei do Renoir. Psicopictografia, o nome desse fenômeno, é pintura mediúnica. Ele estava realmente com o Renoir? Olha, o Gasparetto era fantástico, cara. No fenômeno das pinturas, eram realmente os pintores desencarnados. Caramba. O Gasparetto foi um dos maiores, não só do Brasil, do mundo. Existiram outros internacionais, mas o Gasparetto era um fenômeno, cara. Ele trabalhou uma certa parte da vida com a pintura mediúnica, depois ele foi para um lado mais psicológico, de palestrante, apresentador, também muito bom. Na parte da pintura, como médium, eu assisti várias espíritos em torno dele e ele tinha uma sensibilidade enorme, cara. Era muito bom. E era legal porque vinha um em cada braço, tinha até o pé envolvido. Era um negócio assim, cara, era um fenômeno humano, impossível, né, dele fazer. Normalmente. E outra, o campo energético em volta, bem grande, ele tinha uma atmosfera. Isso na época da pintura. Bem, você estava perto, você sentia aquele campo expandindo e outras presenças invisíveis em volta. Como pintou o Gasparetto foi um fenômeno. Caramba, que loucura isso. Eu queria ter visto, não tive essa honra de ver esse tipo de coisa. Vamos falar sobre enganos, que isso é uma coisa que me deixa muito curioso. Então, por exemplo, a minha vozinha morreu, aí eu vou lá fazer uma projeção astral e ela vem falar comigo. Como, Wagner, você consegue saber na projeção se é ou não a vovozinha ou alguém que você Eu vou dar dois parâmetros. Um na saída do corpo e o outro na comunicação mediúnica. Porque a saída do corpo é extracorpórea e a mediunidade é intracorpórea. Na mediunidade ela viria de lá para cá, na saída do corpo é você que vai daqui para lá. Então, vamos primeiro na saída. O corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito ou psicossoma, é dotado de alta plasticidade. Ele plasma tudo que você pensa, Guru. Então você está com essa forma física no momento, então na hora que você sai do corpo, a tua mente ela vai plasmar exatamente a forma atual, por uma questão de condicionamento, essa plasticidade energética. Agora, você está fora do corpo, fala assim, mais do que o Guru, um homem lá da Terra, eu sou um ser universal, uma centelha vital do todo que está em tudo. Eu sou um espírito, eu sou uma consciência. Neste momento, você quebrou o padrão de que você é um homem da Terra. Você está dizendo, não, eu sou um cidadão do universo. Nesse instante, a forma astral vai virar mais energética, menos humanoide, porque a mente processou uma outra maneira. Então, isto ocorre com espíritos desencarnados. O corpo astral deles é dotado de alta plasticidade e se plasma o que a mente estiver pensando. Uma entidade trevosa, um espírito, e quando eu falo entidade aqui, não está presa à questão religiosa de lugar nenhum. É só pegar o dicionário, uma entidade, um ser, uma presença, um espírito, tá? É nesse sentido. Ele usa
essa plasticidade para plasmar o que ele quiser. Como é uma entidade trevosa, ele vai tentar plasmar uma coisa bem trevosa, né, para tentar causar medo, ou o contrário, tentar tomar a aparência de um ente querido para poder te enganar. Qual é o objetivo? Uma aproximação com você para te roubar energia. E para isso ele precisa de uma afinidade com você. Qual a melhor afinidade do que tomar a forma de alguém que você ama? Então, como é que você diferencia? Primeiro, um espírito pode tomar uma forma, mas ele não tem como tomar uma configuração energética daquilo. Por quê? A energia que irradia da gente, ela é a partir do que a gente pensa. Se a intenção é o engano, a energia não pode ser boa. Então, apesar da aparência, a energia não está legal. Você sente que não tem algo legal com essa vozinha. Tá? Segundo ponto, filtra tudo de conteúdo que telepaticamente passar, porque se é a sua vozinha, jamais passaria um conteúdo negativo para você, tá? E outra coisa, qual é a defesa? Estende as mãos atrás e dá um passe, projeta energia, porque a energia revela essa faça. Aí você vai falar, e se for a minha vozinha? Ela não vai se incomodar de você irradiar energia, porque ela também faz isso. Simplesmente jogou energia, ela continua ali, é ela. Jogou energia, metamorfoseou, você fala, opa, é fake, furada, uma armadilha, propaganda enganosa. E, às vezes, espíritos trevosos tomam a forma de mentores, sabe? De seres supostamente evoluídos. A pessoa tem que filtrar tudo. Qual é a dúvida? Manda energia em cima, não é por arrogância, os próprios mentores aconselham isso. Manda energia que entidades trevosas não suportam a luz, cara, porque muda a vibração deles e os solta para o outro plano, e eles não querem desapegar. Então, há muito engano e o pior, pessoa enganada por uma entidade que se faz passar por um mestre e que supostamente está passando orientação para ela e era tudo distorcido. Na mediunidade, uma entidade pode vir e enganar um médium numa mensagem para um terceiro. O terceiro, para poder ver se é fraude, observa qual é o conteúdo da mensagem. Esse conteúdo é evolutivo, é do bem, é da luz, ou observa, esse conteúdo fica acariciando o seu ego, esse conteúdo fala para você se afastar do mundo, aí tem algo errado. Pelo conteúdo, você percebe que tem algo que não está batendo e pela sensação da energia. Caramba, que loucura. E você acha que pode chegar um espírito tão maldoso que de repente, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu fui num parque do Ibirapuera com a minha avó em 1992 e ele sabe, o falsário, sim, ele sabe uma história. Ele fala, lembra, netinho? Exatamente. Eu tava no parque do Ibirapuera. Aí você fala, nossa. Exatamente. Então, pô, chega nessa crueldade. Porque aí você fala, é minha avó. Chega nessa crueldade, ainda pode pegar momentos lúdicos da tua infância com a tua avó e projetar ou falar aquilo pra você e falar, vamos lembrar juntos pra fazer o acoplamento energético. Chega a projetar e você vê as imagens, as formas mentais, supostamente daquele passado, uma entidade manipuladora mental, no final, ela vai te drenar energia. Então, os elementais lá do Trevosos, eles gostam disso, de medo, susto, ou excitação. Há uma diferença entre elementais e espíritos. Tá. Elementais são seres energeticamente ligados aos elementos. Tá. Não são bons ou ruins, mas podem tomar a configuração do medo de uma pessoa e plasmar. Por exemplo, espíritos são pessoas que viveram aqui e hoje estão do lado de lá e que deliberadamente tenta. Agora, no final, o lance é o roubo de energia. A outra coisa que acontece é a entidade tomar uma forma horrorosa, dantesca, para te causar medo. Porque quando você tem medo, guru, a tua autoestima cai, teu poder de energia fica para baixo. E é isso que ele quer, o domínio. E é sempre, no fundo, a drenagem psíquica. E as causas dos ataques, elas variam bastante. Tem ataques que têm fundamento em outra vida, um problema com aquele espírito de outra existência, que você não lembrava. Problemas aqui do dia a dia, por exemplo, você vai ajudar alguém, tá? Você vai lá passar uma energia. Tem um espírito obsessor junto com esse alguém. Ele vem em cima de você. E não é por outra vida, é por um trabalho que você está fazendo agora. E tem o ladrão de energia. Por exemplo, você sai na rua, você pode ser assaltado. O assaltante nem te conhecia, foi circunstancial. Então, tem espíritos, igualzinho o batedor de carteira, ele é um batedor de energia. Ele simplesmente entrou na tua faixa.
não é de outra vida. E tem o lance de obsessão com uma conotação pessoal que vem contra você. O que é o problema é que muita gente tentou rotular esses ataques sempre como coisa de vida passada. E na maioria dos ataques, o ataque ocorre por momentos desta vida, sobrando um percentual para coisas oriundas do passado. Mas cada caso é um caso. Você foi ajudar alguém, o obsessor dela vem em cima de você, isso não tem nada a ver com outra vida. Você saiu na rua, tá ali, uma entidade fala, gostei da energia daquele cara, deixa eu tentar chegar. Não tem nada a ver de outra vida, é circunstancial. Mas o fundo principal, independente do motivo, é drenar tua energia. Drenando tua energia, enfraquece você, tua autoestima cai, teu sistema imunológico cai. Veja, perder energia é muito ruim. E esses caras são ladrões de energia. Caramba, que louco. Eu sei disso, Guru. Anos e anos trabalhando como médium de desobsessão, cara. Então, na questão das saídas do corpo, você vai encontrar na literatura do tema pessoas que têm saídas do corpo e que narram essas peripécias extrafísicas, mas que não são médiums da vigília. Do outro lado, você tem médiums que trabalham com coisas aqui, mas não está tendo a consciência da saída. No meu caso, eu consegui juntar as duas coisas. A saída com a mediunidade me permitiu ter um ângulo mais geral, aqui e lá, como é que rola esses lances. E depois a parte yoga que eu resgatei foi me dando um terceiro ângulo. Então hoje eu estou falando disso tudo baseado no contexto geral do que acontece, porque cada um vai te dar um enfoque. Alguém que sai do corpo vai dar um enfoque da saída, o médium vai dar um enfoque da mediunidade. Por exemplo, um yogi vai dar um enfoque com os chakras. O mais legal é o conjunto de tudo. Interessante. O que você já viu nas suas projeções que te assustou e se você conseguiu reverter isso? Que deve aparecer criaturas horrendas. Aparece. É assim, eu me acostumei muito rápido com isso, porque eu comecei a ter saídas do corpo com 15 anos, né? Então, ao longo dessas décadas todas, eu fui vendo de tudo. Mas quando eu comecei a trabalhar nas sessões de desobsessão, em que você está numa reunião espiritual, mentores trazem essas entidades e acoplam nos médiuns, eu comecei a ver de um outro ângulo. E o que acontecia? Eu estava numa reunião, acoplava aqui comigo um espírito desses para receber ajuda. De madrugada, horas mais tarde, durante o sono, eu era levado fora do corpo, no astral do centro, e conversava com o próprio cara que eu tinha acoplado mediunicamente na reunião. E aí eu via ele de frente, sem estar acoplado comigo, frente a frente. E alguns deles estavam deformados, cara. E aí eu fui me acostumando, porque eu estava estudando muito o tema. O que assusta mais é quando a pessoa não conhece o tema e vê algo assim. Porque aí vai bater o medo da morte, que embute medo de cadáver, medo de espírito, medo de cemitério, medo disso, medo daquilo e medo da Dona Morte com uma foice. Então, na hora ativa todo esse mecanismo, e a pessoa, eu vi uma entidade trevosa. Guru, eu te garanto, não há monstros no plano astral. Existem pessoas que podem plasmar monstruosidades por um motivo ou outro. Quando você projeta energia e dissolve aquilo, é uma pessoa por detrás. Deixa eu contar um caso que é bem legal. Eu tenho 61 anos, então eu peguei uma época no Rio de Janeiro, na década de 60, uma época muito lúdica. No Carnaval do Rio, que era muito bom, o máximo de perigo que tinha era lança-perfume, cara. Lá na década de 60, haviam os bailes de matinê nos bairros do Rio. Então, meu pai e minha mãe, éramos 3 crianças, deixava a gente no baile de tarde e só pegava a noitinha. Tinha segurança, os meninos todos, né, e meninas iam para lá, para o baile. E é claro, o pai e a mãe com 3 filhos, o lance para eles ficarem namorando sozinhos, deixa os 3 guris moleque lá ali. E aí lá tinha um personagem do Carnaval do Rio, chamado de Clóvis, né? Clóvis é assim, ele tem uma metade do rosto preto, uma branca, uma roupa de palhaço preta e branca, é chamado também de bate-bola, porque ele tem uma bola também preta e branca, que ele batia de borracha, fazia um barulho, tá. E ele olhava para você, igual tem gente que tem medo de palhaço, é um palhaço carnavalesco chamado Clóvis ou bate-bola. Guru, eu morria de medo desse cara, desse personagem e meus irmãos também. Para manter as crianças regradas ali, os seguranças se vestiam de bate-bola. A gente tinha um pavor daquilo, lá veio o bate-bola, todo mundo quieto, com medo. Um belo dia, eu fui tomar um refrigerante na cantina, da onde tinha o baile. Uma portinhola lateral estava aberta e um bate-bola tinha entrado para tomar um refrigerante. Ele sentou, ele levantou a máscara e estava tomando um refrigerante. Eu olhei por baixo da portinhola e falei assim, ei,
O bate-bola é o cara que mora na rua de cima, eu conheço ele. O bate-bola é um cara disfarçado. Voltei, contei para os meus irmãos e meus amigos. Não precisamos mais ter medo. O bate-bola, um deles é o cara que mora ali em cima. Todos eles a gente conhece. E aí começamos a zoar. E aí os bate-bola não tinham como segurar a gente. Perdemos o medo. Fazendo uma analogia, o espírito que plasma alguma coisa monstruosa é o bate-bola do astral. Ele está com uma vestimenta plasmada, um personagem. Por detrás tem uma pessoa. Só que como a pessoa não sabe disso fora do corpo, ela vê e fica com medo, retorna para o corpo, apavorada. Quando eu olho, vejo, projeta energia, aquilo dissolve essa crosta plasmada e a entidade se apresenta como ela é. Caramba, que loucura. E serve bem essa sua analogia, porque na vida real, tanto na vida quanto no astral, funciona da mesma... E deve ser uma coisa bem de terror, que a gente remete ao terror que você falou, da morte, da caveira. Isso. São coisas que... por exemplo, lá no México eles cultuam tanto, Sim, que já não tem tanto pavor. A cultura deles, a com a cultura morte deles é muito imersa na bem morte, diferente. né? É muito imersa. E você vê esse culto que tem lá, a Santa Muerte, né? Tem vários traficantes no meio que cultuam a Dona Morte, cara. Que você tem uma ideia, porque eles lidam com morte também, facções rivais, né? E tá tudo dentro da normatização daquela área, né? A relação da morte, essas coisas diferente. todas, é diferente de outros lugares, onde isso pareceria uma coisa, sei lá, sem... Pavorosa. Então ali, a pessoa passa travestida de Dona Morte, todo mundo brinca com ela porque tá aculturado com aquilo. Então o lance o medo é o maior inimigo de quem quer ter uma experiência espiritual, seja lá ou seja aqui, porque o medo faz você ser dominado pelo que te causa medo, e uma entidade vendo que você tem medo de X coisa, ele toma a forma daquilo. Se for uma entidade aqui no Ocidente, um espírito, ele pode tomar a forma de um diabo para poder aparecer para um fanático religioso. Tá? Aí você vê, esse mesmo espírito, se estivesse na Índia ou na China, aonde não se tem a referência do diabo, que é uma referência nossa, cristã ocidental, ele tomaria o formato de algum demônio da cultura oriental, que não é o nosso aqui vermelhinho, capiroto, chifrinho, né? Não, mas formações culturais do Oriente em relação a alguma coisa também relativa, mas com outro formato. Esses espíritos tomam o formato do que a pessoa tem medo. Se é no Oriente é de um jeito, se aqui é de outro. São plasmagens. Agora, a energia dele não muda, você sente que tem algo errado. E se você está consciente disso, fala, tô vendo um diabo. Porra, diabo não existe. Eu vou aplicar um passe. Você vai ver uma entidade plasmada. Esses anos todos trabalhando com saída do corpo, nunca encontrei o diabo, cara. Eu encontrei entidades plasmadas de diabo que obsidiavam um fanático religioso, porque muitos fanáticos falam mais em diabo do que em Jesus. Isso não é crítica, isso é fato. Aí fica com a ideia do diabo, particularmente, em vez de ir pelo amor de Jesus, vai pelo medo do capeta, cara. Isso é um condicionamento. E outra, ao falar isso em aberto, você tem um monte de gente que vem te atacar querendo referendar a história do diabo. Ah, porque tem na Bíblia. E daí é uma coisa que foi simbólica que o pessoal pegou ao pé da letra. Você não vai encontrar um cara vermelhinho de chifrinho com capa de feltro, barbichinha. Você vai encontrar uma entidade plasmada com esse arquétipo do mal. E outra coisa, é a maior facilidade, guru, terceirizar o defeito nosso, o nosso mal, para uma possível entidade lá fora. Um religioso vai falar o diabo, um estudante espiritual vai falar o obsessor, nunca assumindo que a causa do mal está dentro dela própria. Tipo, eu te falei isso ruim porque foi o diabo que me fez falar assim. Quer dizer, eu terceirizei, não era mais fácil falar, me desculpa, fui eu que falei no momento infeliz, mas não, terceirizar os nossos defeitos é a coisa mais confortável do mundo. Ou eu ponho a culpa no capeta, ou ponho a culpa no espírito. Nunca assumo a mediocridade que me leva a fazer besteira. É, muito bem dito isso, é autorresponsabilidade. Exato. Wagner, para encerrar aqui, que maravilha essa entrevista nossa, eu quero te perguntar de uma coisa, eu assisti um seriado de ceifador que eu achei bem interessante e você falou que não tem essa entidade, o arquétipo. O arquétipo, Dona Morte. Ela vem, ou nesse seriado era bem legal que era uma mulher que vinha, você vai morrer amanhã, ela explicava, uma coisa meio assim, cartoon, tipo Kill Bill, assim, né, uma coisa mais asiática, achei bem legal esse seriado. Quando alguém morre, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, eu morri, pá, aqui ó, pum, morri, tive um troço aqui,
que acontece? Se eu não tô esperando, eu fico perdido? Não, Eu fico rodando? Depende da pessoa. É. Tem gente que, por exemplo, caiu um infarto fulminante. Abre uma passagem luminosa, você é absorvido para dentro, os mentores já te seguram ali. Tá. Você não vai ficar perdido. Quando se fala de alguém perdido, normalmente alguém com muito condicionamento ou algo que apegue a ela aqui. Por exemplo, vamos supor um alcoólatra. Tá? O que ele bebe é transformado no chakra umbilical em energia na aura da pessoa. O pensamento dele fica fixado em cima da questão do álcool. É um problema muito sério, a droga também. Na hora dessa passagem, vamos supor que tem o Buda falando, venha, guru. E aí você fala, aí tem álcool? Não, então não quero ir. Eu quero ficar aqui neste plano, porque aqui tem um móvel que é o meu desejo. Então você não quer passar, você fica perdido por aqui e tentando encostar perto de alguém que bebe para drenar energia a partir daquilo. Esse é um exemplo, que não é o exemplo de uma pessoa comum que te passou. Então muita gente fica preso pelo condicionamento de algum vício, de alguma coisa. Não é a condição normal, guru. O plano espiritual já conhece a gente antes da gente descer. Eles sabem a hora que a gente vai passar e eles já estão esperando, às vezes já está previsto aquilo do lado de lá e já estão apostos. E você sai agora. Eu acho que um estudante espiritual, em qualquer nível, um médium, um curador ou projetor extrafísico, teria que estar mais preparado para isso, cara. Eu até costumo brincar, eu faço um exercício de imaginação com meus alunos. Eu falo assim, guru, olha, suponha que você foi atropelado. Você deu um apagão e quando você acordou, você estava flutuando perto da onde o seu corpo estava ali no asfalto ainda. A multidão em volta, o que você faria se ninguém viesse te buscar e não abrisse uma luz? Se você estivesse ali, o que você faria? Aí um aluno fala assim, eu vou para casa. Eu falo, vai para casa fazer o quê? Ninguém vai te ver. E esse não é o melhor momento para você passar uma energia para visitar. Então o que eu aconselho? Sai de perto do cadáver para não dar ideia da morte. No sentido condicionamento. Vai para uma rua, um beco, entra numa livraria, e aí o que você faz ali? Caso ninguém venha te buscar. Vira suas mãos astrais e dá um alto passe, que é o que você faria para uma entidade apegada, aplicar nela, aplique em você. Isso muda a vibração, você se vê no plano espiritual, cara. Isso você está falando com a pessoa morta já. Com a pessoa já desencarnada. É você mesmo. Você mesmo vira e passa. Porque muda a vibração do corpo astral. Você fica esperando o portal do Gol. Não, é o que eu tô falando, se não aparecer o portal, tá? Ou alguém para te buscar. Agora, veja, em que situação isso aconteceria? Não para uma pessoa que precisa da ajuda para passar. É o último teste para o ego da pessoa. Isso acontece com médiuns e projetores astrais, que supostamente deveriam encarar isso de uma forma mais madura e mais natural. Veja, o mentor está de outro plano te observando. Ele não veio te buscar para ver qual é a tua reação. Vamos ver se você realmente está consciente do que você falou a vida inteira. Porque aí você pega um médium desencarnado, porra, sacanagem, meu guia não vem me buscar. Eu ajudei tanta gente a passar... Porra, meu guia, o que valeu? Quer dizer, o ego dele está imperando. Era isso que o mentor queria evidenciar antes de passar. Né? No meu caso, não vai ter isso, que eu já não estou esperando nada, cara. Eu estou confiando em mim mesmo. Dar um passe. E eu tenho amigos do lado de lá. E outra, eles nem vão fazer isso comigo, porque já sabem o que eu vou fazer. Eu já estou preparado, mas não preciso morrer para pensar nisso. Aí alguém vai falar, quer dizer que você está pensando na morte? Não, estou pensando na vida. E a morte faz parte, uma hora, de encerrar essa vida. Ela também faz parte da vida no final. Então preciso estudar isso para o terror da morte não me tirar o prazer de viver. Olha que coisa, eliminei o medo da morte, a vida fica mais colorida para mim, sabe? Eu não vou me vestir de luto, porque não há luto na minha consciência, não tem escuridão. Eu vou lidar com aquilo de outra forma. Eu vou sentir saudade de alguém, sabe? A saudade, pô, pelo amor de Deus. Agora, o terror, a ideia da escuridão não existe na mente, nem a caveira que vai vir me buscar, cara. Viver sem isso é viver sem um peso na mente. Caramba, fantástico. Dicas infalíveis para perder o medo da morte. Esse vai ser o título do vídeo. Muito obrigado, gratidão pelo Wagner, sempre aqui atende nossos pedidos. Ele teve em capítulos incríveis com o Travis Walton, com o Áureo Corá. Foram muitas coisas incríveis que a gente fez aqui no Paranormal. E a história dele no Café com o Guru só está começando. Muito obrigado e gratidão. Até mais, pessoal.